Seja bem-vindo ao quarto desafio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parametrização da sua performance, mas antes disso, quero trazer para você aqui uma estatística que pode assustar algumas pessoas e pode até deixar outras duvidosas com relação ao trading. É o fato de que a grande maioria dos traders fracassam na missão de tirar dinheiro do mercado. E, infelizmente, essa estatística ela vale para muitas outras coisas, tá? Menos de 1% das pessoas que tentam um concurso público importante como Polícia Federal, para trabalhar no Banco Central, Ministério Público, enfim, a maioria dessas pessoas, mais de 99% delas, fracassam na missão também. Assim como a grande maioria das pessoas reprovam nos melhores vestibulares. É fato que atividades que envolvem desempenho e alta performance, elas vão acabar premiando um número pequeno de pessoas. E quem são essas pessoas que no fim das contas conseguem ser premiadas? São pessoas que fizeram por merecer. Eu sei que em dado momento as pessoas dizem que foi sorte, mas nenhuma dessas conquistas se obtém com sorte. Para falar a verdade, existe um ingrediente em comum entre cada uma dessas atividades. O trading, um bom vestibular, um bom concurso público, ou até mesmo ocupar um cargo de diretoria, de gerência dentro de uma empresa. É uma minoria que consegue chegar lá, não é mesmo? Isso tem a ver com método, metodologia. Essas pessoas elas são metódicas. E hoje eu estou aqui para falar justamente sobre um ciclo, um método que você vai aplicar no trading para promover a sua melhoria contínua. Tá, ok? Tenha em mente que toda tática ela precisa passar por um ciclo. Esse ciclo ele consiste em você elaborar uma hipótese, transformar essa hipótese num protótipo. No caso, você tem uma ideia. Eu acho que o rompimento da máxima do dia anterior é uma compra. Legal, isso é uma hipótese. Então, o seu protótipo é um setup, onde você vai estabelecer, a partir dessa hipótese, o seu ponto de entrada, o seu ponto de stop, o seu ponto de objetivo. Né? Legal, você tem uma hipótese que se transformou num protótipo e aí você vai testá-lo no mercado. Uma vez que você testou, você vai coletar esse dado, depois você vai analisar esse dado e, por último, você vai decidir se você melhora ou se você descarta essa metodologia, esse setup, tá? Se você vai melhorar, você volta lá para o início, onde você levanta uma hipótese, transforma isso num protótipo, testa esse protótipo na prática, coleta os dados e analisa. Então, é um ciclo eterno em que você está constantemente trabalhando em cima das suas táticas. Agora, como é que a gente vai fazer isso de forma prática? O primeiro passo e o primeiro desafio, eu quero que você monte uma planilha. Eu não vou te dar essa planilha pronta não, porque eu quero que você aprenda a construir a sua própria planilha. É algo extremamente simples. Para algumas pessoas que nunca tiveram oportunidade de trabalhar com Excel ou um aplicativo Google Sheets, você vai ter uma oportunidade de aprendizado, tá? Vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. E eu quero que você monte a sua planilha. Aí nessa planilha você vai colocar entre a coluna e as linhas, você vai decidir que dados que você quer coletar. Pode ser o preço de entrada da sua operação, o preço de saída, que ativo que você operou, se foi uma operação de compra ou de venda. Enfim, pode colocar mais detalhes se for uma operação que deu ganho ou deu perda ou foi neutra. Uma coluninha de observação para mostrar o que você estava pensando, que tática que você imaginou para tomar aquela decisão. Enfim, você tem ali uma planilha de trading. Olha que legal, certo? Então, essa é a sua primeira missão. Eu quero que por uma semana você preencha essa planilha com as suas operações. Então nós temos aqui a segunda parte do nosso desafio, que é alimentar essa sua planilha. Beleza? O terceiro ponto desse desafio é que, a partir dos dados coletados, você vai fazer uma análise. E o que você vai buscar nessa análise? Então preste atenção, esse terceiro tópico, ele consiste em você descobrir qual é a sua taxa média de acerto, tá? Então de cada 100 operações, você acerta 20, 50, 60, né? Qual é a sua taxa média de acerto? Você pode expressar ela em termos de porcentagem. Eu acerto 65% das minhas operações. Eu acerto apenas 30% das minhas operações.
Isso é um dado que eu quero que você consiga. Outro ponto, eu quero que você saiba a duração média em termos de tempo das suas operações vencedoras e das suas operações perdedoras. Isso pode ser um dado importante. Por quê? Por exemplo, é bem comum as operações perdedoras durarem mais que as operações ganhadoras, tá? Então vamos supor que o meu tempo médio de operação ganhadora é de 10 minutos. Isso significa que se eu começar a passar muito de 10 minutos, não quer dizer que aquela operação na qual eu esteja tem uma probabilidade maior de perda. Quer dizer que a partir desse período eu estou fugindo daquele range das minhas operações vencedoras e que talvez não seja interessante eu me manter por muito tempo. Parece que aquela minha análise que eu fiz ela tem um prazo de validade, né? E a partir desse dado período, aquela análise, aquela tomada de decisão que eu tive, ela já não tem mais tanta importância assim. Então talvez seja melhor, inclusive, eu pular fora da operação. Por isso que é importante você ter em mente quanto dura, em média, a tua operação ganhadora, sua operação perdedora, tá? O terceiro ponto que eu quero que você observe é a extensão do seu trade. Quanto você ganha quando a operação dá certo e quanto você perde, em média, quando a operação dá errado, tá? E com isso você vai aprender o seguinte, que apenas taxa de acerto não define o seu sucesso. Você pode ter uma taxa de acerto inferior a 50%. Vamos supor, de cada 3 operações você acerta só uma e erra 2. Olha que coisa terrível. Porém, se cada vez que você acertar, você ganhar, vamos supor, R$30, e cada vez que você errar, você perder apenas R$5, o teu resultado ele é positivo, mesmo tendo uma taxa de acerto inferior a 50%. Então eu quero que você aprenda a trabalhar um pouco mais essas métricas para entender como o seu ganho acaba se construindo, que não é só em cima da taxa de acerto. Maravilha? Espero que o desafio de hoje contribua muito para a sua evolução, porque na semana que vem a gente vai para a etapa final desses nossos encontros, em que teremos algumas aulas exclusivas do programa TNT sendo abertas para o público em geral, e você vai ter uma oportunidade de ampliar o seu repertório técnico, porque a gente vai falar mais sobre price action, mais sobre análise técnica e mais sobre tape reading, análise de fluxo, um assunto que interessa muitos dos day traders que nos acompanham. Maravilha? Fico por aqui, desejo a você ótimos estudos, ótimos trades e a gente se vê numa próxima. Forte abraço!